Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Ciclo. O podcast tem como objetivo ajudar empreendedores a despertar clareza, potência, o seu potencial para atingir mais resultados. E hoje, nesse quarto episódio, estou com um convidado aqui muito especial que veio de Blumenau, né, o Rodrigo Luchtenberg. É assim que se pronuncia? Mais ou menos. Ele é fundador da consultoria Águia Leão, sócio da Graphene Partners, uma boutique de M&A de Curitiba, e presidente da Sky Angels ou SCA Angels? SC Angels. SC Angels. Isso. Fundo de investimento Anjo. Rodrigo, cara, acho que uma dúvida de muita gente é: o que é um M&A? Legal. Primeiramente, obrigado, Rafa. Obrigado, César, por esse convite. Eu estou bem honrado em estar aqui, né? Participar de podcasts relevantes assim é bom para a gente poder conversar, trocar conteúdo. Então, né, a gente nunca controla como é que vai acabar, a gente só controla como é que começa, né? Então vamos lá. Isso. Bom, M&A, né, é aquela sigla em inglês, Merge and Acquisition, né? E é basicamente vender uma empresa ou ter o outro lado que compra a empresa, né? Em menor quantidade tem a fusão, né? Então é compra, venda e fusão. Então isso é o M&A. E o M&A transforma a vida de muita gente, né? Transforma a vida de empresários, transforma a vida de empresas, né? Normalmente o M&A ele tem tudo para dar errado. Por quê? Porque são duas culturas que acabam se fundindo, né? Então é um desafio agregar valor, né? 1 mais 1 tem que ser 3. 1 mais 1 igual a 2, o M&A não faz muito sentido. Normalmente 1 mais 1 fica 1.8, 1.4, porque se perde muita coisa lá no processo. Mas basicamente M&A é isso, né? Se eu quero vender a minha empresa, é M&A. Então eu busco uma assessoria para me ajudar a entender como é que isso funciona. Se eu quero crescer de forma não orgânica, ou seja, eu estou crescendo 10% ao ano em vendas, né? Quero crescer 40%, vou ter que comprar alguém então, né? Então eu vou comprar alguém, também é M&A, né? No meu caso eu passei por uma fusão, que eu queria crescer, só que eu achei um parceiro para poder agregar portfólio e a gente fez uma fusão, né, de 2 operações, que aí acabou, os 2 CNPJs eles ainda coexistiam e a gente cresceu também dessa forma, aproveitando o mercado, porque a gente fez uma fusão. Então isso também é M&A. Então tudo isso é M&A. Todo empresário deveria, né, e para quem está ouvindo aqui também, todo empresário, independente se quer comprar, se quer vender ou se quer se fundir com alguém, deveria entender os princípios do M&A. Porque a gente fala muito, o M&A no fim do dia é valoração de um negócio, né? Quanto mais tu vale, mais o M&A é usado ao teu favor. Para tu comprar, né? Tu tá gerando caixa, tu tá valendo bastante, então tu compra alguém. Para se vender, né? Quanto mais tu vale, mais tu recebe esse valor. E na hora de uma fusão, quanto mais tu vale, mais tu tem na mesa potencial para ter uma parte desse negócio, né, maior, porque tu vale bastante. Então, falar de valorização dos negócios, né, é o princípio do M&A. Quem vale muito, né, consegue muitos milhões nesse processo. Quem vale pouco, perde muitos milhões nesse processo. E valuation tu não constrói de um dia para a noite. Valuation tu constrói numa jornada. Então, falar de M&A é falar de valorização durante a jornada. Então, todo empresário, para falar de M&A, que é um tabu, mas não quero vender meu negócio. Tá, mas é sobre valorizar ele ao longo do tempo. Para um dia, o teu ciclo, que tu não sabe quando vai se fechar, né? É um ciclo de, agora eu não quero mais o meu negócio e vou vender. Ou o meu negócio vai para o meu filho. Não, eu não vou vender, é uma sucessão. Mas o teu filho não criou o negócio, né? Então o teu filho talvez ele queira um outro ciclo. Então o teu filho ou o teu neto, tu pode vender o teu negócio, né? E falar de valorização até é se proteger em relação a uma falência. Por quê? Se eu meço a valorização ao longo dos anos, a falência não existe, né? Porque todo negócio tem só 3 caminhos. Ou eu vendo, né? Ou ele vai para falência, né? Ou eu acabo sucedendo ele para alguém. Então esses 3 caminhos, né, eu posso que é o encerramento de um ciclo, também no fim do dia, né? Só que para proteger de uma falência, né, se valorizar ao longo do tempo, é uma estratégia, né, que todo empresário deveria se preocupar. E M&A fala de valorização, né?
Mas M&A é o processo de venda. Existe um processo para tu poder realizar, né, um ato do M&A. Venda, compra, fusão. Mas até esse processo, até esse ato se concluir, valorizar o negócio ao longo de anos, né, também é falar de M&A. Muito bom. E antes de continuar e a gente abrir mais esse assunto, que eu vou querer aprofundar muito, porque eu tenho muita curiosidade nisso, a gente está também aqui com o César Viapiana, meu co-host no episódio de hoje, e aproveitando para fazer um agradecimento a Tudo em Grãos, nosso patrocinador. O Alex esteve aqui no episódio anterior, ficou um episódio também sensacional. E falando, né, de M&A, Rodrigo, vamos deixar esse assunto para depois. Eu quero entender como que tu chegou nisso. Como é que foi a tua história antes, né? Tu já empreendia? O que te levou a empreender e o que te levou a aprender isso e a chegar nesse mundo, né, de investimentos, de anjo investidor e até mesmo de fazer os M&As? Legal. Eu vim no carro, que eu dirigi algumas horas, né? Então eu vim no carro pensando muito sobre até o nome do teu podcast, né? Aqui é de você, sobre ciclo, né? Porque a palavra ciclo, não sei, pra mim, assim, ela não era comum ver essa palavra. E aí quando eu vi o nome do teu podcast, o ciclo, pô, uma hora eu vou conversar com o Rafa para entender um pouco sobre isso, né? E aí tu me explicou, né? E aí essa palavra agora ela tá mais constante agora, né? Ciclo, né? E aí eu até vou começar a responder essa mesma pergunta que em várias pessoas já me fazem, sempre com essa temática agora, né? Porque no fim do dia, a tua pergunta é como é que eu comecei a empreender, né? Então falando de ciclo, né? E para conectar na resposta quando eu era CLT, eu planejei encerrar um ciclo. Cara, eu preciso sair de CLT porque tem mais coisa para fazer, né? Ou seja, a vida não é só isso, né? Porque o CLT é quase aquela corridinha do rato, né? Então, você trabalhava em qual área ali na CLT? Eu trabalhava com tecnologia. Eu me formei em computação, né? E aí tá um ciclo que eu nunca parei, né? Assim, eu fiz pós-graduação, mestrado, tô logo indo lá pro doutorado, porque esse ciclo de estudo, eu acho que esse ciclo não termina, né? A gente só abre outro. Então, eu lá estudando tecnologia, e aí eu assim do tipo, cara, essa vida de CLT é estranha, porque é muito mais do mesmo e tal, né? Então, parece que o desafio... tem desafio, mas é um desafio que eu queria outro tipo de desafio, um pouco mais de liberdade. Aí eu peguei e encerrei esse desafio com 21 anos, mais ou menos, né? Eu trabalhava como consultoria, né, de dados, administrar dados de empresa, ou seja, só para resumir bem, quando uma empresa para e tu não consegue mais fazer nada num sistema porque algum dado foi corrompido. Aí eu era o cara que administrava lá para esse dado descorromper e a vida fluir normal lá daquele negócio. Então, e aí em 2002, 2001 mais ou menos, que a internet veio em 1900, o Facebook veio em 2004, eu em 2001 estava mexendo com dados, né? E eu encerrei esse ciclo e abri uma empresa de consultoria em dados, né? Então isso em 2003 ela foi aberta. E aí eu comecei a prestar serviço para várias empresas sobre a administração de dados, né? E aí foi. Basicamente é o cara do suporte. Pô, parou aqui, chama o cara do suporte. Então, né, resumindo aqui, no jargão era isso. É o cara da TI, aquele padrão. Deu BO, resolve. Deu BO, resolve. Aí tu vai lá e reinicia o computador, tá tudo certo. Pô, não menospreza o meu estudo. Né? Mas quem não vê, né, a cozinha acha que o prato sai pronto. Né? É isso aí. Aí, em 2003, a empresa abriu, né? E aí, assim, em 2019, a empresa foi vendida. Então... Nossa, Rodrigo, que resumo? É que o que importa, né, são esses atos aqui, né? Em 2019 ela foi vendida. Mas no meio desse processo aqui, então eu fui empreender, né? Achei um sócio, deu certo, né? Achar sócio não é fácil, mas quando tu acha o sócio certo e dá certo, a gente foi crescendo e a gente foi adquirindo muitos clientes. Nessa jornada aqui entre 2003 e 2004 a 2019, que isso dá mais ou menos 15 anos por aí, né, de jornada, no meio do caminho eu queria sair de 12, 13 milhões, que eu estava ali mais ou menos no meio do caminho, né, com esse faturamento. Estávamos já em 80 pessoas, acho que nessa época, tá? Eu tinha um parceiro e aí eu queria crescer mais, ou seja, em 2012, né? Então 4, 6, em 2012, 13, quase 9 anos depois ali, teve treta societária antes, né? A gente comprou a partir de um sócio, né? Tal. Mas em 2013 ali, 12, eu não estava mais querendo ficar do mesmo jeito.
Ou seja, aquele incômodo que eu era lá de CLT, que eu saí para abrir empresa, 9 anos na minha empresa, lá atrás, eu já estava de novo, isso aqui está estranho. Esse ciclo aqui está estranho, né? Esse ciclo aqui eu tenho que encerrar, porque eu tinha muito medo que alguém encerrasse ele por mim. Isso é bem engraçado. Eu nunca fui demitido. Nunca tive essa preocupação, até porque minha vida de CLT durou, sei lá, 3 anos aqui, né? Mas eu passei acho que por 2 ou 3 empregos antes de virar empresário. Então eu nunca tive esse receio. Mas na empresa, assim, cara, tô crescendo, né? 15% ao ano, 20% ao ano. É um crescimento que não é ruim, mas está longe de ser super legal, né? E aí, cara, isso aqui talvez um dia pode encerrar, porque eu tô muito pequeno ainda. 12, 13, 14 meses, eu ainda tô pequeno. E, pô, muita coisa pode acontecer. E eu tô com 30 e poucos anos. Então, assim, tem algo errado. Esse ciclo aqui, ou ele transforma num outro ciclo, né? Ou eu tenho que encerrar esse ciclo. Então, assim, eu preciso me mexer. E aí, eu fui, cara, peguei um parceiro, e aí vamos entender se esse parceiro vai agregar valor. Agregou valor, ou seja, o portfólio ficava mais interessante. As nossas especialidades de suporte ficavam maiores, não mexia só com dados, mexia com infraestrutura, com nuvem, com segurança, daí ampliava, né? E ele aceitou fazer a fusão, ele na época tinha 7 milhões, então esses 12, 13 com 7, no final da fusão, que durou 6 meses, né, virou 20, mais o crescimento do processo durante essa fusão, a gente acabou o ano com uns 22 milhões, né? E aí, esse ciclo a gente fez, foram 2 anos deste ciclo pós-fusão. Então foi 2014 até 2016, 17 por ali, né? E aí, tá, legal. Tudo dentro da tecnologia. Tudo dentro da tecnologia, né? E aí, nesse momento aqui, tá legal, só que com fusão tu tem mais sócios, né? Tá, então, aí eu já tinha uma governança bem estabelecida na época lá atrás, que governança no fim do dia, tá? Aquela que funciona. Uma reunião mensal com o teu sócio, pautada em indicadores, né, onde a gente destrava a decisão ali, né? Então, basicamente, né, usa lá uma metodologia, mas isso era governança. Conversa difícil, porrada, briga, é lá nessa reunião uma vez por mês, né? E lá nessa reunião, antes da fusão, era muita porrada sobre só 20% de crescimento, só 20% de crescimento. Tem sócio querendo a sexta-feira às 2 horas indo pra praia. E eu puto na reunião, indo sábado trabalhar, né, para poder entender como é que a gente crescia mais. E só indo pra praia. Então, isso já não estava mais legal, né? Aí é por isso que a fusão. Aí veio mais um sócio, que também queria ir pra praia na sexta-feira. E aí, se não tiver os objetivos alinhados, aí... Então, a palavra governança, ela é muito forte, né? Além do simbolismo da reunião mensal, é as conversas difíceis, é brigar mesmo, né? Brigar positivamente, né? Muito sócio não sabe que é executivo, então a gente tem que tentar conceituar, né, em que sócio é sócio, executivo é executivo, né? Sócio pode ficar em casa e na praia executivo tem que bater meta, né? Então essa desassociação às vezes é complicada. Sócio, executivo, dono, tudo se mistura, né? Então veio a fusão e veio mais um elemento, mais sócio, né? Mas a gente foi crescendo, estava com 20 e poucos milhões e a gente foi crescendo. E aí, em 2017, mais ou menos, a gente estava abrindo mercado para fora do país. Então, poxa, se tivesse que fazer mais um ciclo, deixa eu fazer mais um. Vou morar no México. Aí peguei, vendi tudo o que tinha dentro de casa, porque minha esposa não queria que ninguém sentasse no sofá dela. Não, esse quadro, vende o quadro, vende a louça, vende... Amor, mas deixa, a gente vai voltar, talvez, né? A gente não sabe como é que vai ser lá no México. Vende tudo. Vendi a casa inteira, né? Fiquei 2 anos no México. Quando eu voltei, tinha que comprar tudo novo. Mas ok. Eu acho que ela fez de forma proposital, para dar uma renovada na casa. É que assim, no México, era um novo ciclo que eu ia abrir, né? Ou seja, só para que entender, foram uns 9 anos no ciclo empreendedor padrão, crescendo. Depois foi uns 2 ou 3 anos no ciclo pós-fusão, com novos sócios entrando na nossa governança já estabelecida. E aí eu vou viver um ciclo no México que eu não sei até onde vai. E aí eu fui abrir mercado lá. A gente conquistou lá uns 9 hospitais, morei na cidade do México e tal. Foi incrível. Até hoje essa memória para mim é super viva lá do México. Então, assim, falo espanhol fluente, né, graças a isso também. Aí fiquei 2 anos no México. Só que eu testei
aqui no Brasil, aí eu vinha para cá de vez em quando, testei fazer um pitch para vender o negócio. Porque a sociedade já estava assim, um não vindo sexta, um vindo meio período, e, pô, cara, isso tá muito estranho, né? E a gente tava faturando lá uns 26 milhões na época, né? Mas tava assim, pô, galera, vocês estão, né? Eu tô aqui abrindo mercado no México e tem cara indo pra praia na sexta, né? Mas ok, né? Vamos tentar conciliar, tentar tirar um salário menor, então trabalho meio período. E a empresa de vocês ali fazia dados e o que mais? O que mais que vocês entregavam na área de tecnologia nessa época? A gente suportava hospitais, 90% do nosso público era hospitais. A gente tinha 400 hospitais no Brasil. Então, muitos aqui de Caxias, Porto Alegre, Santa Casa de Porto Alegre, nosso cliente, né? 24 horas por dia. Então, eu tinha um time de 40 pessoas à noite, né? Porque assim, pegando agora um pouco dessa tua pergunta para ver o que a gente fazia, chega no hospital, né? Tudo para, né? Você tá louco, imagina. Então assim, imagina que hoje óbito no hospital por algum tipo de falha ou defeito processual ou de tecnologia, ele não pode ser comentado, né? Ninguém pode divulgar, né? Então o jornal não fala disso, né? Isso não vira notícia. Mas a gente sabe que se chegar na beira do leito uma enfermeira administrar insulina numa dosagem errada, o paciente mata o paciente. E sem sistema ela recorre à pranchetinha, que é uma informação a lápis, que um 8 e um 9, dependendo da caligrafia, é parecido. Então, erro de dosagem era muito comum quando tinha ausência de sistema. Então, assim, quando para um hospital, eu tenho que tentar colocar ele no ar ou em contingência em segundos, né? Porque senão alguém pode errar uma dosagem e matar o paciente, o que já aconteceu muito na época. Né? Então, a gente fazia isso, né? Então, a gente administrava toda a tecnologia para que a tecnologia não parasse. Vocês salvavam vidas. Exatamente, a gente tinha esse mantra, inclusive, né? Muito legal. Em que a gente salvava vidas, né? Então, tanto que no México eram hospitais, né? Mas aí, voltando aqui só para fechar esse outro ciclo, eu tinha testado fazer um pitch de vendas do negócio. E os sócios, pô, legal, cada um fez conta lá, deu alguns milhões para botar no bolso, topamos se for esse valuation aqui, deu, beleza. Sabia pouco sobre valuation, sobre M&A, não sabia nada, né? Na fusão foi o primeiro aprendizado. Eu fiz sem advisor, né? Deu certo, mas podia ter dado errado, né? Advisor é o cara que tem experiência que, né, conduz num processo, num ato de M&A. Quando eu estava no México, eu contratei um advisor no Brasil, né, para poder ir no mercado e falar com algumas empresas para ver quem que se interessaria pela nossa empresa na época. 1 ano e meio comigo no México, teve uns 10 interessados, né? E aí uns 2 meio que na finaleira e um fez uma oferta em que a gente achou que, a oferta tá boa. Os sócios decidiram por executar e aí a gente fez a venda do negócio em 2019. Então, de 16 quase a 18, eu estava no México, né? Então, em 19 aí aconteceu ali a venda e aí a gente pegou. Eu tinha acabado de colocar o último móvel de decoração no apartamento do México e eu falei, amor, vamos voltar. Temos que voltar. Vendi tudo de novo. Quase, mas uma parte foi vendida, né? E aí a gente voltou. Então se fechou mais um ciclo lá no México, né? E aí a gente veio para cá e abriu um outro ciclo. Ou seja, dos meus 5 eu tinha 4 sócios, né? 3 naquele momento saíram da operação, foram comprados, né? E aí eu e o meu sócio lá, o fundador lá comigo lá na época, né? Ficamos junto com o comprador por mais 4 anos. Então, até 23. Finalzinho de 22. Né? A gente ficou até para fazer o processo de, como chamam, earn-out, que é o processo de transição, aí a gente cresce, ganha uns bônus adicionais, etc e tal. Aí, quando a gente fez a venda do negócio em 2019, eu tinha acabado de comprar mais ou menos 1 milhão em carteira de um concorrente nosso. Né? Que, vocês ficaram muito grande. Beleza, aí eu vou comprar, sem advisor. Fui lá, fiz mais uma compra de uma operação pequena, né? Mas assim que eu vendi o negócio, que daí foi com o advisor, né? E até foi por causa dele que a gente vendeu. É um cara muito bom. Esse grande grupo econômico lá de Recife, ali de Pernambuco, ele acabou fazendo mais 2 compras, incorporando no nosso negócio. Então eu liderei o final da compra e a sinergia de outros 2 negócios, né?
Então, assim, quando a gente foi comprado, o faturamento era mais ou menos uns 27 milhões. E aí, pós-compra, a gente fez mais 2 compras junto com o dono de todo o negócio, de 2 operações que juntas dava mais ou menos uns 11 milhões. Então, deu ali uns 28 com 10, 38, deu uns 39 milhões em ativos comprados e construídos ao longo da jornada. Aí a gente cresceu mais 20%. Daí foi para 48 milhões quando eu saí. Então lá a empresa está lá ainda, né? Mas aí eu saí ali quando ela estava faturando uns 49 milhões mais ou menos. Aí eu acabei saindo para encerrar o ciclo. Saiu em 6 meses antes do meu prazo contratual, porque já estava ficando desgastante, porque é a mesma coisa que tens o teu apartamento, chega um novo dono, tu morando dentro, né? Ele começa a mudar as coisas e tu, poxa, mas essa parede aqui destrói. Ah, putz, esse quadro joga fora. E como assim? Né? Daí tu, não, cara, olha, acho que tá na hora de a gente preparar aqui, né? E sair no prazo correto, mas aí deu uma janela para sair 6 meses antes, e aí eu peguei e saí 6 meses antes para encerrar este grande macro ciclo, né? Dentro dele teve vários ciclos, né? Mas esse grande ciclo grande assim, ele se encerrou. Deu o quê? 21 anos? 21 anos? 22, dá 4, 23, dá 19 quase. 19 anos. 18, 19 anos. Então foi uma grande jornada. E aí a tua pergunta que se conectou no começo foi, e o M&A no meio de tudo isso? Bom, eu fiz fusão, comprei uma operação, vendi minha empresa, comprei mais 2, né? E saí fora. Então assim, foram tudo que a M&A aqui no meio do caminho fez, né? Nessa tua experiência, Rodrigo, de M&As, de fusão, de crescimento, o que tu enxerga que foi o maior desafio do Rodrigo e qual é o maior desafio que tu enxerga das empresas nesse processo? Eu usei 2 vezes a palavra governança lá no meio do caminho, né? E, Rodrigo, eu não tenho sócio, então governança não é um problema. Governar a si mesmo também é um problema, né? Mas a governança, para governar esse ambiente de quem vai tomar decisão e executar, é um belo desafio. Porque governança passa por pessoas, sempre. E conhecer de pessoas passa por autoconhecimento. E às vezes, né, tu tem na mesa uma pessoa que não tem problema tu não se formar. Eu fui até o 2º semestre e não me formei. Não tem um problema. Se tu tens a consciência que tu tens um déficit para tu correr atrás, né? Porque às vezes o conhecimento acadêmico, o sentar, né, para poder estudar e tal, te faz estar no meio de todo mundo discutindo uma ideia, crescendo e aprendendo, né? Seja mentoria, seja curso, seja extensão, seja, enfim, né? Agora, sair do 2º grau, estudei mais 1 ano e nunca mais estudei, é uma pessoa que depois de um tempo tu não consegue mais conversar sobre conceitos, sobre negócio, sobre crescimento, e aí fica uma conversa muito ruim na mesa, né? E imagina 2 caras desses que talvez não tem nenhuma capacidade de conversar sobre estratégia. Dá briga, né? Tu não performa, eu te chamo de burro, mas eu tô errado. Tu não é burro. É só que talvez eu não tô te ajudando, ou a gente não tá se ajudando a entender por que a performance aqui desse ponto não tá legal. Tu trabalha com vendas. Faz uma empresa comigo. Tu é o cara de vendas, eu sou o cara lá do lado da execução. Temos 100 funcionários. Cara, 90 pessoas estão embaixo de mim. As 10 de vendas estão contigo, legal. Vamos vender? Vamos. Porra, daí tu não vende. Se a gente brigar, porque a gente é ignorante? Porque a gente devia estar discutindo sobre estratégia? É muito fácil brigar quando a meta não é batida. Então isso é um ponto. Então já é super desafiador. Já é um desafio fazer uma coisa antes. Criar um cenário propício para tu conseguir discutir. O que é reunião mensal baseada em indicador? É um cenário. Agora, se tu faz ela vira só um ritual que não tem efeito. Se tu só faz ela sem muito pensamento. Agora não, eu tenho que ter uma apresentação, uma fala, tem que ter um CEO que está na ponta da mesa, ou se for uma mesa redonda, mas está na mesa, mas ele os outros 2 ou 3 ou 4 que estão lá na mesa esperam que o CEO vai abrir a reunião, faz uma fala, faz um retrospecto da última reunião, lê os indicadores e cobra de todo mundo, né? E a gente cria um plano de ação no final dessa reunião para ver o que muda. Né? E todo mundo é cobrado, e tem que saber cobrar. Então tudo isso é o tal do ritual. Se o ritual não é assim, vira uma reunião sem muito efeito. Porque o pessoal pode brigar, pode botar o dedo na cara, né? Porque sócio é sócio, né? Pode boicotar a reunião, né? Pode fazer, não, mas como é que tu falou tu não manda em mim? Pô, tem um CEO, cara, CEO executivo,
entendeu? Então, esse conflito de agência, como chama na governança, é eu dono, eu sócio, eu executivo. Como é que pega um executivo e faz ele que é gerente, porque ele talvez não tem tanta capacidade para ser um diretor, e põe um cara de mercado como diretor acima dele? Se o cara for maduro, ele entende. Senão, ele não entende. E aí esse cara tá lá na empresa, e ele fode com uma área, entendeu? Então, é difícil fazer a governança correta. Depende de muita maturidade, de autoconhecimento. E a gente vê muita empresa, né, aqui na Serra principalmente, nós temos muitas empresas familiares, né, e aí a governança, a direção, a gente vê muitos diretores operacionais. Então, o diretor lá, o cara que deveria cuidar da indústria, o cara acaba ficando operacional dentro da indústria, ele é o diretor industrial do negócio, ele não se desenvolve como um executivo, né, para olhar a empresa no macro, para olhar de cima, para coordenar as peças, né? Quanto que isso influencia num M&A, né? Até pensando em fazer um exit milionário. O que é importante, né, a empresa se preocupar e construir para conseguir fazer essa construção a nível de governança? Porque eu acredito, né, olhando para os negócios no Brasil, onde a gente não tem essa cultura tão formal e tão organizacional, onde as empresas crescem, né, sobrevivendo, o que o empresário deve se preocupar? Como que ele deve olhar para isso para conseguir fazer esse exit milionário? Legal. Quando tu falou de empresa familiar, e não só familiar, tá? Às vezes faz com um amigo, né? Então, os dilemas familiares também, eles estão ali, né? Tem um conceito que eu gosto de brincar, que é jabuti na árvore. Se é para ti, tu vai entender. Jabuti na árvore. Ele não subiu lá sozinho. Alguém colocou ele lá. Empresa familiar tem muito jabuti na árvore, né? Empresa que o dono é dono e coloca um amigo porque tem afinidade, é mais um jabuti na árvore. Então, empresa com muito lobby, né? Muita, sabe? Vem aqui, eu não cobro de ti, tu não cobra de mim, a gente sobe junto, né? Fica, não sei se pode falar aqui, mas mamando na teta de um dono, porque o dono gostou de ti, e aí tu é bem quisto. Talvez tu tenhas uma habilidade de relacionamento, eu tenho uma empresa de 1 bilhão, confio em ti, gosto de ti, tu é competente? Não, mas eu sou dono. Então tu pega um cargo aqui de direção e tal, e tu fode com aquela área, né? Quem te colocou aqui? É um jabuti na árvore, né? Tu não subiu na árvore para estar aqui, né? Tu não consegue subir. Então, isso destrói valor. E é o que eu chamo de uma empresa disfuncional. Primeira coisa que eu faço quando eu chego num negócio, eu entendo um pouco sobre a sociedade, equity, percentual, herdeiro, quem está aqui, quem trabalha aqui, né? Só para entender os percentuais aqui desse equity. E agora me desenha o organograma, mas só o organograma lá do topo, né? Ali tu já percebe muita coisa. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Por que essa área existe? Quando tu fala com muito empresário, tu já entende, né? Indústria, serviço, tecnologia, saúde. Existe um organograma, né? Saúde é uma das áreas que mais tem jabuti no topo, né? Na árvore. Nossa, um monte. Porque é muito sobre lobby, sobre relacionamento, né? Médico não é gestor. Muito médico é gestor, tá? De parabéns, porque estudou e tá lá, né? Mas o médico não é gestor. E aí o médico tem um ego um pouco maior, né? E aí ele, quando ele é dono de um hospital, né? Faz o que a gente já sabe, né, em que eles estão fazendo aí. Nada contra, mas é uma área que tem muito exemplo disso, né? Então, esse equity da empresa, mais o organograma, onde mostra que tem alguma disfuncionalidade, isso perde muito valor. E nessa disfuncionalidade, que é o organograma, tu percebe por que chegou nesse organograma. Quanto mais profissional é o organograma, mais valor a empresa tem. Porque a gente percebe em que existe uma eficiência de gestão. Porque na gestão tu percebe os indicadores, né, e as metas daquele negócio, e quem que executa as metas para bater é o C-level, são os diretores. E quando a meta até é arrojada e ela é batida, quer dizer que o corpo diretivo é muito bom. Tu percebe que o jabuti ali não tem muito espaço. Então é tão simples avaliar um negócio que não performa, porque tu olha o equity dele primeiro, para ver quem é o dono e quem manda. Depois, como é que esse dono montou o organograma, para ver se tem executivos de ponta ali, ou gente competente,
Pode ser filho, pode ser amigo, mas tem que ser competente. E depois, no ritual de governança, que é a reunião mensal ou bimestral, tu percebe os indicadores que eles estão perseguindo. Se o indicador é arrojado, tu tens uma harmonia perfeita. Tens o equity bem administrado, o time de ponta, né, competente, e o indicador que de fato faz o ponteiro girar, que é agressivo. Cara, essa empresa está performando. Aí tu olha os números, está crescendo, tem bom produto, tem inovação, etc, etc. Vale muito essa empresa. Né? Então o valuation dela é muito amplo. Então assim, uma empresa que quer se valorar para os próximos 3 ou 4, 5 anos serem vendidas, cara, é só começar por isso. Como é que está o teu equity para ver quem manda? Né? Quem manda tem que ter a motivação para construir um time que não tenha jabuti. Né? E dentro de uma discussão que permita fazer indicadores arrojados, né? Que te posicionem bem no mercado, que faz tu competir certo com o teu concorrente e que tu cresça com uma certa relevância. O valuation, ele vai ser lindo. Né? E isso é o que os investidores olham quando eles vão fazer um investimento numa fusão, num M&A, né, numa aquisição, seja o que for o processo ali que vai acontecer. As primeiras perguntas estão aqui em cima. Legal. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta, César? Bora lá. Pra mim é tudo 100% novo. Assim. No fim, basicamente, tu começou como empreendedor, construiu um baita negócio, passou por várias fusões e aquisições e hoje tu tá se direcionando para ser o cara, o advisor lá que tu tinha comentado. Sim. É isso, tu atua nisso. Agora a tua especialidade é ajudar outras empresas a passarem por um processo semelhante ao que tu passou. Legal, ótima pergunta, né? Nesse meu novo ciclo agora, que eu tô há 22, 23, 24, tem 3 anos, né? Nesse novo ciclo. Eu tenho que me descobrir um pouco agora, né? Porque eu tô com 46 recém-feitos, acabei de fazer, então eu tô super jovem. Então, assim, o que eu faço agora nesse novo ciclo, né? Vou empreender de novo, né? Não sei se eu quero empreender de novo, assim, mais 6, 7, 8 anos dentro de um mesmo ciclo, né? Aí eu comecei a pensar que todo esse aprendizado meu, né? Eu não conhecia esse mercado de mentorias ou educação corporativa de alto nível, etc. Isso para mim era uma coisa um pouco distante, né? G4. É uma lembrança minha que, cara, tirando a FGV, Dom Cabral, escolas mais tradicionais, G4, pô, gostei, a galera de startup, né, que deu sucesso, abriu um negócio, escola de negócios menos, gente competente, tem uma outra dinâmica. Mas era uma instituição gigante, G4 lá. Eu não conhecia outras modalidades de educação corporativa, né, a qual eu podia me inserir. Eu até pensei lá atrás, cara, como é que eu vou virar pro professor da Dom Cabral? Por quê? Para poder falar com o meu público sobre o que eu passei e transformar isso em algum tipo de conhecimento e conteúdo. Então, esse meu ciclo agora dos últimos 3 anos é pensar nisso. Como é que eu pego todo esse acervo e consigo ajudar outros empresários? Porque eu sou super motivado em falar desse tema, acho que vocês estão percebendo, né? Demais. Uma aula pra nós aqui. Então assim, cara, e tem tanto empresário. Se pegar a pirâmide aqui do Brasil, tem o topo da pirâmide. Tá? Cara, beleza, a galera vai. Agora tem a base, o meio da pirâmide, que é todo mundo que não performa bem, com certeza uma ajuda precisa. Todo mundo, cara. Todo mundo. Isso é 90% dos empresários. Cara, é muita gente. É mais. É muita gente. Então, quanto dinheiro tu pode destravar ajudando quem precisa, que é o meio da pirâmide e a base da pirâmide? Porque quem tá no topo já tá fazendo um belo trabalho. Né? Com quem tá no topo a gente aprende. Quem tá no meio a gente acompanha. Quem tá embaixo a gente ensina. Né? Então, assim, cara, e aí como é que eu ponho pra fora isso? Daí, putz, aí eu fiquei 3 anos tentando entender. Eu fui convidado a ser sócio da boutique de M&A, que fez o processo para mim em 2018 e 2019. Os sócios falaram, Rodrigo, tu fez vários processos aqui. Não é comum um ex-empresário entrar numa boutique, porque normalmente quem monta a boutique é um contador, né, um advogado e tal, que já assessorou muitos empresários. Vou abrir uma assessoria e abrir uma empresa. Né? Mas assim, como tu é empresário e tu tá nessa transição, olha, vamos tentar, já que é um tema que tu fez na tua empresa, né? Os empresários vão se conectar contigo, porque tu também, né, é empresário e tal. Beleza, tentei. E aí, hoje eu vendo empresas também, né? Então, vendi uma agora no início desse ano, que é uma empresa de 30 e poucos milhões, um pouco concorrente meu na época, né? Aí eu peguei até e falei assim, eu vendi a minha, quer que eu venda a tua? Depois de 6 meses, assim, cara, agora eu quero, né?
e deu aqui, né? Então, assim, eu estou também representando outras. Então, é uma forma de ajudar, né? Pô, legal. Tem um upside bacana, né? Dá para gerar mais riqueza a partir disso agora também. Só que eu não estou ensinando muita gente, né? Aqui neste mercado. Ter boutique de M&A, tu acaba não ensinando. Tu acompanha, mas é quase assim, ó, é quase fim de ciclo, né? Vamos vender? Vamos. Empacota a noiva, vai no mercado, fala com investidores, faz um matchmaker ali. E ok. Para mim ainda é um pouco low touch. Sim, né? E no caso, geralmente, as empresas, enfim, os empresários que já pensam em vender te procuram para isso. Exato, mas daí já é o fim do ciclo. Sim, ele já tá com essa ideia de quer encerrar. Exato. E aí, assim, ó, como é que eu começo a fazer, a pegar na mão dele bem antes desse momento? E aí eu fiquei com esse incômodo, cara, eu preciso disso. Tipo assim, pegar o cara que eu vejo que ele tem potencial, mas esse cara precisa fundir, esse cara precisa... Exato. E tu entregar essa visão para ele. Exato, porque assim, eu posso ganhar dinheiro também nesse processo. Se eu destravo o valor, eu participo um pouco do valor que foi destravado. Agora, como fazer isso? Entendeu? Como montar esse flywheel de negócios em crescimento que eu consigo ajudar e a gente pega na mão e a gente leva para o próximo ciclo. Né? E aí, a Águia Leão, que é a consultoria, né? Que eu sempre, não sei porquê, que antes de vender lá o negócio, eu sempre gostei muito da Águia e também sempre gostei muito do Leão. Mas é engraçado, abrindo aqui um aspas, né? Só para explicar o nome Águia Leão, porque quando eu fazia a dinâmica de autoconhecimento lá com os sócios lá atrás, né? Vinha aquelas pessoas lá de fora, quem tu é? Né? O bicho tal. Tubarão, águia. Tubarão, urso, gato, sei lá. E aí eu um dia peguei águia. Mas por quê? Daí a pessoa lá falava, visão, papapá. Poxa, e os meus sócios, não, realmente eu conduzi o negócio, né? E aí veio um pouco natural esse processo para mim de condução do negócio. Porque eu tinha o mesmo equity dos meus 2 sócios iniciais, né? Mas por que eu sentei na frente e fui comandando o negócio? Por uma questão meio que natural, e isso foi se desenvolvendo lá nos 3 ou 4, 5 primeiros anos do negócio. Aí eu liderei, eu não fui empossado como presidente, né? Eu acabei vestindo essa cadeira na fusão, porque todo mundo entendia que na fusão era necessário ter uma liderança nomeada. E aí foi, não, então tu é o CEO a partir da fusão. Mas antes eu não era CEO do negócio, nem sabia que era tão importante ter esse cargo, né? E não por ego, porque daí tu leva nas costas e fala, quem vai fazer essa porra acontecer sou eu. Porque se ninguém fala isso, a empresa sem CEO é horrível. Todo mundo não performa e tá tudo bem. Empresa com CEO não performa o caramba, né, cara? O CEO dá um jeito, te vira, entendeu? O cargo é teu. Sim. Então o CEO não é, me dá porque eu quero ficar bonito no LinkedIn. Não, me dá porque eu vou sangrar pra esse negócio, né? Tanto que a maioria, grandes empresas globais geralmente colocam um CEO lá que eles sabem, esse cara vai resolver o problema que eu tenho, né? Exato. Mas daí, só dando aqui um passo para trás, para eu não me perder muito. Onde é que eu estava agora? Só para poder voltar. Tu estava explicando a águia e do leão. Perfeito. E aí, a águia eu sempre gostei muito, tal, da visão, mas eu sempre muito brabo, né? Eu fui muito conflituoso. Então, antes de ter um autoconhecimento um pouco mais aprimorado, eu sempre entrei muito fácil no conflito. Para mim, entrar em conflito é rápido. Não um conflito assim para eu brigar contigo, né? Mas eu falo contigo de uma forma objetiva que tu pode não gostar. Eu não estou preocupado, né? E aí a gente fala sobre a KPI, o processo, a ação. E aí eu tô aqui contigo e tu tá puto já, porque a forma que eu falei contigo tu não gostou. Eu não tô, né? E aí isso eu não percebo. Eu vou aqui, ó, né? Não, para resultado, né? Para resultado, né? E aí eu sempre me sentia puto, mas com sócio é foda, cara, porque o sócio, ele é sempre o sócio, né? Aí me senti um leão meio na jaula, né? Porra, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Mas a galera me segura. Exato, entendeu? Então a águia e o leão nasceu dali, né? Mas agora voltando, aí a visão da águia com o comportamento do leão, foi mais ou menos isso, né? É que eu pensei, então águia e leão é pra quê? É pra eu poder ter uma empresa de consultoria, me aproximar dos fundadores pra falar assim, cara, tu quer chegar pra onde? Então, sempre que eu começo alguém, eu falo assim, ó, quando eu conheço, o empresário qual é o próximo passo? Até onde tu vai? Muitos falam, não sei. Legal. Já é um bom ponto de partida, né? Ou alguns falam, quero vender meu negócio, mas não já. Quero vender, já. Ou quero crescer. Tá, mas crescer pra onde? Eu não dou consultoria para crescimento por crescimento. Hoje eu dou consultoria para crescer porque tem um M&A lá na frente. E daí desse M&A eu quero participar. Fechado.
Ah, mas eu te pago 15 mil por mês pra... cara, esse não é mais um negócio hoje. Quem me paga 15 mil, mas daqui a 2 anos a gente vai vender um negócio. Fechado, fechado. Então eu tô contigo. Tem um ciclo se fechando em algum momento, tu vai me dizer pra gente poder ter aqui o relacionamento, né? Então, a Águia Leão nasceu porque a Grafin, que eu sou sócio, é M&A pronto já. A empresa já tá pronta, ó, eu quero sair. A Águia Leão antes de tu querer sair, o que tu vai fazer nos próximos 3 anos, 2 anos. Quero crescer, quero comprar, quero fundir, quero melhorar a valuation, daí a Águia Leão entra aqui. Sim, a Águia pega na mão e leva o cara pro futuro para ele fazer um bom negócio com o negócio dele no futuro. Em resumo, pelo que eu entendo, é isso. Exato. Legal. E o que nesse processo, Rodrigo, tu enxerga, né, que seriam os 3 principais pontos que desvalorizam um negócio e dificultam uma boa negociação no exit? Legal. Existe uma questão técnica aqui, né, que de fato desvaloriza muito, que é a premissa básica aqui, que eu não posso falar outra, né, que é o EBITDA, né, que é uma forma lá de a gente ver uma performance lá do negócio, né, que é um lucro operacional. Como é que se faz a visualização do EBITDA? Olha, o EBITDA em empresa de serviço e tecnologia, né, é um pouco parecido, tá? Tem algumas nomenclaturas aqui em que diferem, mas é muito parecido. E indústria e a área da saúde é uma outra, né, a matemática é a mesma, mas é uma outra forma de analisar. Mas o EBITDA basicamente vamos pegar aqui uma empresa que fatura 100 milhões, né? Gasta operacionalmente, né, com o time ou para entregar tudo que ela pega uma empresa de serviço, né, gasta com todos os consultores, estrutura, tecnologia 50 milhões no ano, sobra 50 milhões, né? Então aqui eu já tenho uma margem de contribuição, ou seja, eu faturei 100, gastei 50 para entregar o que eu vendi, né, sobrou 50 milhões, sobrou 50%. Aí eu tiro tudo que é administrativo, que faturando mais ou menos é quase o mesmo administrativo, e tiro o que é o comercial, que também é marketing, né? Que para vender aquilo que eu estou faturando, se eu faturasse menos ou mais, ia ser o mesmo custo ali, né? A mesma despesa. Então eu tiro a despesa administrativa, a despesa comercial e marketing, e aí, digamos que é mais 25 milhões. Eu faturei 100, gastei 50 para entregar, gastei mais uns 25 para administrar e para vender. Ali está o EBITDA. Tá? Então sobrou 25 milhões de EBITDA, 25% de EBITDA. Depois eu tiro o quê? Juros, despesa financeira, impostos, que daí eu tenho meu lucro. Então o EBITDA é uma medida financeira em que todas as empresas aqui do Brasil, né, e do mundo, se a gente olhar na bolsa e tal, é uma medida que todo mundo olha para ver as empresas como elas estão e se comparar. Né? Então o EBITDA não é o lucro, né? Porque o lucro, às vezes, se eu estou muito endividado ou não, ou se eu tenho um regime tributário diferente do outro, muda muito aqui o lucro. Mas o EBITDA é uma medida para poder ter uma comparação entre mercados. Então, ter um EBITDA bom, exemplo, empresa de serviço, um EBITDA de mais ou menos de 25% a 30% é um bom EBITDA. Né? Então, assim, o mercado de serviços uma empresa com EBITDA de 30% é avaliada como boa. 40% como ótima. Né? 50% opa, o que está fazendo aqui? Tem algo errado. E na indústria? Porque a indústria tem gastos mais complexos, né? Sim. E qual que é o percentual bom para um EBITDA e qual que é o que é desfavorável ou mais favorável? Como é que... EBITDA aqui, indústria, aí tem vários segmentos. Tem transporte, tem energia, né? E aí cada indústria tem uma característica de operação diferente, né? Então tem EBITDA que é bom de 8%, de 14%, de 12%. Quando eu chego em serviço, por exemplo, tecnologia, aí sobe para 25%, para 30%, para 35%, né? Mas a indústria normalmente, assim, em termos de bem, tem a ver, tem um EBITDA um pouco menor. Mas é natural do setor, porque uma indústria de tecnologia média, né? Eu falando média, assim, que já dá um bom valor para o fundador, se ele vender. É uma empresa de 10 milhões de tecnologia já não é ruim. Por quê? Porque uma empresa de tecnologia vai ser vendida talvez a uns 25 milhões a 30, 3 vezes o que fatura. Então, para aquele CPF que vendeu uma empresa de 10 milhões, já põe um bom dinheiro no bolso. Agora, pega uma indústria que fatura 30, é capaz dela ser vendida por 18.
né? Porque tem ativo, passivo, etc, etc, etc. E né? o EBITDA é menor. E o EBITDA é menor. Então, assim, uma indústria para ter um bom valor para acionista já é uma indústria de 80 milhões, de 100 milhões, de 150 milhões, né? Mas, e aí, claro, o EBITDA dela, ela carrega toda uma complexidade maior, então o EBITDA desse mercado ele é menor. Né? Então, um conceito aqui de EBITDA é meio que é um indicador de performance financeira para a gente poder olhar os setores. Eu ia dizer, o EBITDA é o que chamam de lucro operacional? Praticamente. Praticamente, né? E no caso, já que a gente está falando de valorização, geralmente a valorização da empresa é um múltiplo do EBITDA ou existe... Isso. A grosso modo, daria para se dizer isso. assim. E aí esse múltiplo depende da governança, de se tem jabuti na árvore, de quanto tempo de empresa, o que se avalia assim para mais 5 vezes o múltiplo, 10, 20? Legal. Existe uma tabela FIP no mercado. Né? Então, assim, hoje eu posso falar que uma empresa de tecnologia que ela é bem digital, que tem produto, né? É um SaaS que fatura 10 milhões. Se fosse para tá lá no boteco e falar, Rodrigo, quanto minha empresa tu acha que tá valendo? Cara, de 2,5 a 3 vezes e meio o faturamento. Essa empresa digital. Né? Baseado pensando, ele fatura isso, esse ramo tem um lucro operacional mais ou menos de tanto, então dá para se chegar o que vai dar umas 10 vezes EBITDA. Entendi. Entendeu? E onde que entra o equity nesse processo? O equity nesse processo entra assim, se tu tem 100% desta empresa, então tu tem 100% do equity. Né? Que é o valor dessa empresa no mercado, digamos assim. Não, o equity é o teu percentual de ações que tu tem desse negócio. Né? Que assim, se nós três aqui temos... Sim, mas digamos que eu tenho 100% da empresa, o meu equity é o quanto a empresa vale. Exato. Seria isso. Exato. Se eu tiver 50, 30, eu vou ter 30% do valor da empresa. Exato. Porque o próprio Flávio Augusto fala, né? Como investir em equity. Né? O que é equity? Né? É o valuation. É a valoração do percentual que eu tenho. Então, eu tenho um equity de 10% desse negócio, né? E para eu valorizar este equity, eu tenho que investir em valorização. Estou investindo em equity. Sim, então, por exemplo, vamos pegar o caso do João Adib, que até a gente já citou no podcast anterior. Exato. O trabalho dele de gerar valorização no nome dele junto à CIMED aumentou o equity da CIMED por conta do que ele gerou de valor sobre o nome dele vinculado à CIMED. Exato. Seria um exemplo de aumento de equity através da personificação do empresário que está ali por trás. Né? É a mesma coisa que investir em equity, por exemplo. Né? Eu vou investir num prédio ou no galpão. Vou construir um prédio para vender. Né? Se eu não investir em equity e eu só investir naquilo que de fato é a construção civil, eu vou vender a metragem desse prédio a preço de mercado. Então eu construí um prédio aqui 10 mil reais metro quadrado. Então multiplicando pela metragem em que eu construí tanto. Né? Se eu investir em um equity, eu construo esse prédio, né? Só que eu faço ele perto de um lugar mais arborizado, né? Que é uma reserva florestal talvez. Eu faço um branding bem trabalhado. Eu faço alto padrão. Né? Então, assim, eu construo aqui alguma coisa para ter mais conveniência nesse lugar e vendo o conceito. Eu não vou vender por 10 mil reais metro quadrado. Sim, daí eu vou vender por 18 mil reais metro quadrado. Não vai ser o metro quadrado que tu vai usar como base para venda. Exato. Porque o meu prédio tem tanto metro quadrado. Não, é o que ele entrega. E aí, investir em equity o que esse prédio é no posicionamento frente às outras opções que existem de moradia naquilo que foi construído, e aí, ou seja, eu me posicionei como uma moradia premium, diferenciada, semi-luxo, etc e tal. Cara, não vale mais 10 mil reais metro quadrado. Então eu investi em equity, não investi em tijolo. Diferente, né? Então, o empresário que está criando um negócio, né, e quer investir em equity, ele investe em fazer o negócio performar mais que a média, né, ter um diferencial competitivo das opções que tem no mercado, ele se posiciona diferente, então ele tem esse tipo de visão, ele investe mais em equity, né, sem perder o EBITDA daquele ramo, então ele tem que ter também essa ciência. Então a tua pergunta inicial foi, o que destrói mais valor? Um EBITDA baixo, né, é uma premissa básica para fazer a conta de valuation. Tá, mas às vezes o EBITDA é um resultado do quê? De uma má gestão? De uma visão turva? De uma visão ruim? Então, assim, qual é o segundo ponto depois do EBITDA, né? Que é mais o fim, que é mais o meio, né? Então, assim, o primeiro ponto é o EBITDA, mas ele é mais fim. Mas meio é como é que tu governa o teu negócio de forma estratégica
investindo em performance e equity para que o EBITDA seja um EBITDA valorizado. Né? Porque o EBITDA, no fim do dia, assim, quanto vale o teu negócio? 10 EBITDA. Ok. Posso pedir 12 EBITDAs? Pode. Eu chamo de prêmio. Eu posso pedir um prêmio além do que vale esse mercado. Se tu pega a TOTUS, que é uma grande empresa de software lá no mercado, se eu não me engano, hoje na bolsa, ela está valendo 4 vezes o que fatura. Então, acho que se ela fatura, sei lá, 4 bilhões, falando de 16 bilhões na bolsa. Então, é 4 vezes o que fatura. Né? Se pegar o EBITDA dela, talvez vai dar 9, 10 vezes o EBITDA dela. Né? Se o EBITDA for de 25%, então, assim, um faturamento é 4 EBITDAs. Né? Então, assim, se eu tô me referindo a 2 faturamentos, é 8 EBITDAs. 3 faturamentos é 12 EBITDAs. Né? Então, é a mesma forma de calcular, mas a gente olha para os 2 parâmetros. Né? Então, pega a TOTS, por exemplo. Ela fatura na bolsa 4 vezes o que fatura. Né? Ela vale na bolsa. Então, se a TOTS for comprar uma empresa hoje, a TOTS não pode pagar mais do que 4. Até pode, mas tem que explicar muito para os acionistas. Por quê? Se eu estou faturando 1 bilhão, eu estou valendo 4 vezes. Então, eu estou valendo 4 bilhões. Se eu comprar um negócio em que eu estou pagando por 6 vezes o que fatura, né, a TOTS não vale 6 vezes. Então, se eu compro esse negócio e eu não fizer 1 mais 1 dá 3, ou 1 mais 1 dá 4, eu estou valendo menos. Porque eu comprei um negócio de 100 milhões, muito caro, né? E eu não estou valendo 4 vezes mais aquilo que eu comprei. Né? E eu comprei por 6 vezes. Pô, então na conta eu estou valendo menos. Então eu tenho que pagar 4, ou o melhor, menos de 4. Essa é uma grandeza do M&A, que é o quê? Se eu estou valendo 4 vezes, e eu sei que eu estou valendo 4 vezes, eu compro o que eu puder, se desse energia, que está valendo 2 vezes. Ou se eu consigo negociar por 2 vezes. Por quê? Se eu comprar 100 milhões pagando 200 milhões, né? Pô, mas aí agora eu estou faturando 1 bilhão e 100. Se eu mantiver vezes 4, eu estou agora valendo 4.400. Esse é o jogo né? do equity que o Flávio Augusto tanto fala. Esse é o jogo do equity. Dobrou o equity da empresa, né? Que eu comprei, entendeu? Então assim, eu paguei metade do que ela valia. Eu devia ter pago 400 milhões, essa aqui valia 100, paguei 200. Mas comigo ela vale 400. Entendeu? Então eu posso... Uma vez incorporada, ela passa a valer mais. Exato, então eu posso comprar aqui 200 e passar para essa mão e vender por 400. Né? Então isso é o jogo do equity também. Né? Por isso que o EBITDA é tão importante, porque tu que é investidor da TOTUS, tu não quer que a TOTUS compre coisa errada. Tu vai pagar caro isso aí. Né? Então a TOTUS sempre regula. Então existe uma tabela FIPE do mercado. Então, como a TOTUS é uma das maiores de tecnologia, o mercado de tecnologia tem um valuation aproximado de umas 3 vezes. Por quê? Porque 4 está caro. 4 é o teto TOTUS. Uhum. Né? Então, claro, com juros mais altos, todo mundo tem tem mais aversão a risco. Né? Então, poxa, se eu for comprar um negócio de tecnologia, tem que valer muito a pena para eu pagar 3 vezes. 4, então, super a pena. Então, o que é comum? 2 vezes meia. Né? Então, se tu tem esse negócio de tecnologia que tu fatura 10 milhões, é fácil eu te falar, vale 25. Pô, Rodrigo, mas eu quero mais. Então, vamos desenhar o teu projeto para ver onde está o prêmio. Uhum. Porque na hora de eu falar com um cara que vai te comprar, eu falo, olha, isso é o básico, vale 2,5. Só que aqui tem esse potencial. Né? Olha só a jornada que o cara fez. Ele é bem diferenciado. Ele é melhor do que o concorrente. Ele está pedindo 3,2 vezes, não 2,5. Aí pode ter alguém que compre. Né? Entendeu? Por que é importante ter um advisor no processo? Um cara que nem tu pegando pela mão. E por que é importante pelas travas que se tem nesse mecanismo? Né? Porque deve ter muitas travas ali que dificultam o processo. Onde que entra a importância do advisor? Por que é importante? E principalmente para desatar essas travas. Legal. Como eu estava te explicando agora, né? Se a gente for vender uma empresa e não for entender quem vai comprar, porque o valor do negócio não tem um valor no negócio em si. Exemplo, teu carro na FIPE vale 100 mil. Então na FIPE. Né? Tu vai vender o teu carro por 100 mil? Pode vender. Né? Só que só vale 100 mil, que agora é a grande sacada para ti também. Só vale 100 mil se alguém comprar.
Senão não vale 100 mil, por mais que a FIP fale. Se tu conseguir vender ele acima da FIP, foi por quê? Ah, cara, o meu pneu é novo, o meu estofado é original, né? Ele tá mais impecável. Aí tu pode pedir um pouco mais da FIP. E se tu for vender o teu carro para tentar acertar a FIP, tu pode acertar a FIP, tu pode dar desconto, porque tu entrou lá talvez um pouco despreparado para negociar para alguém. Tu falou com 2 caras, 3 caras, ninguém te disse sim. Aí tu falou no quarto, tu começou a baixar preço. Então tu vai vender o teu carro que vale 100 mil por 90. E achou que fez um bom negócio. Agora, se eu for vender o teu carro, eu vou falar com 20. E vou entender todas as características, a história do teu carro para poder vender. Para quem que eu for falar que este carro tem um diferencial. Né? E a gente trabalha nesse diferencial, para mostrar o diferencial para quem vai comprar. O teu carro eu consigo vender por 110. Então esses 20 mil reais entre a tua capacidade de conseguir e a minha capacidade de conseguir, deu 20 mil reais. É 20% do valor dessa FIP. Que é o que o advisor ajuda a construir junto ao empresário. Exato. Um advisor normalmente ele vai ficar com 5% da transação. Né? Mas ele destrava muito mais valor do que 5%. Né? Aqui no exemplo do carro foi 20%, né? Em que eu destravei para ti. Mas eu vou ficar só com 5% caso der sucesso. Então, um advisor sabe os elementos em que o comprador olha para poder avaliar o carro. Tu vai falar do teu... que o volante é original. Cara, esquece. O comprador não vê volante. Tu vai falar do volante. Tu vai perder tempo. Eu sei que o comprador tá na mesa porque ele precisa crescer. O comprador precisa crescer. Então, se eu pego... agora pega o exemplo da empresa. A tua empresa vale 100 milhões. Né? Ou fatura 100 milhões. Se tiver um comprador de 500 milhões, ele não tem dinheiro para te comprar. Tu não sabe? Eu sei. Então, eu vou achar um comprador que fature quase 1 bi. É 10 vezes o que fatura para quem ele vai comprar. Ele tem mais capacidade de caixa para te comprar. Então, vai ser mais fácil negociar com ele. Agora, se eu tenho um cara aqui que falou que quer me fazer uma oferta, mas quanto ele fatura? 400. Quanto fatura? 100. Cara, ele não tem dinheiro. Ele vai fazer de tudo para baixar preço, para pedalar, para trocar por ações e tal. Ele até pode conseguir. Só que vai ser uma negociação que tu já sabe que ela inicia com um desafio. Agora, se tu fala com um cara que fatura 1 bilhão, ele tem diretor de M&A nessa empresa? Tem. Então ele tem um processo estruturado de compra. É menos emocional. Por quê? Porque ele tem uma estrutura para comprar. Empresa que não tem diretor de M&A, quem compra? O dono. O dono ele é especialista em M&A? Não. Então ele vai fazer oferta do jeito dele, ele quer comprar do jeito dele, entendeu? Ele faz negócio. Ele quer fazer negócio. Então, assim, é uma negociação já, é bem diferente já. Né? Agora não, tem diretor de M&A. Cara, essa empresa aqui, ela segue todo um ritual. Então a gente tem que entender primeiro o ritual que ela segue pra gente se encaixar nesse ritual. Entendeu? Então não é sobre as características que tu quer falar do teu negócio, é entender quem vai te comprar e como é que pra este cara que vai te comprar, ele te paga mais. Então tu tem que perguntar pra ele, vem cá, o que tu estás procurando? Isso, isso, isso. Como é que tu pagaria um prêmio adicional pelo que tu estás procurando? Eu pagaria se tivesse um freio ABS nesse carro. Legal. Tu não quer falar do freio ABS? O freio, cara, faz sentido. O cara que tá te comprando, ele quer o freio porque ele vai usar o teu carro pra isso, pra isso, pra isso. Entendeu? Legal. Agora, um fundador de um negócio, um empresário, não vai fazer essas perguntas para o comprador. Imagina fazer isso 20 vezes para 20 possíveis compradores. Então, um advisor traz mais pessoas na mesa, né? Entende o motivo pelo qual o comprador está comprando para poder dar match com o projeto e conseguir um prêmio dessas características para conseguir melhor resultado. Entendeu? Tu é basicamente um vendedor de negócios comissionado, baseado no resultado que tu conseguir com essa venda. Sim. Em uma das áreas, né? Falando da venda. Sim. Sensacional. Muito legal. E assim, é quase um corretor de imóveis. Os meus sócios, eles têm que cortar essa parte, né? Corretor de negócios. Exato. E hoje, Rodrigo, pensando em oportunidades no mercado, né? Quero trabalhar com M&A, quero fazer um M&A. Como que tu tá enxergando o mercado na situação nacional que a gente tem para esse movimento? Tu diz o empresário querendo... Tanto o empresário como alguém que gostaria de trabalhar com isso. Tá. Eu já ouvi algumas pessoas falando, Rodrigo, eu quero trabalhar com M&A, né? Como é que eu faço?
Cara, é uma resposta que eu não vou ter porque eu segui um trilho de empreender, fazer M&A e depois ser convidado para um projeto como esse, né? Então hoje eu tô vendendo empresas e falo de M&A porque eu fiz isso comigo mesmo. Então outro caminho eu não sei, né? E muitos, eu sou um executivo de finanças. Tá, é um cara mais perto de M&A. Porque finanças e M&A é muito, né? É a matéria-prima de um processo de M&A e é muito finanças também, né? Então o cara de finanças está mais perto de M&A. Não sou de finanças, não fui empresário, eu sou um advogado. Cara, lei é pro final do processo, é pro contrato e tal, então não é muito pro começo. Não, eu conheço um monte de empresário e eu tenho um belo de um relacionamento. Cara, tu tá mais perto do M&A também, né? Então tem que entender o que te aproxima ao M&A, porque no fim do dia o empresário do outro lado, a qual tu vai conversar no futuro, agora tu é M&A, legal. Tu tem que fazer um empresário, né, confiar em ti, para que tu leve a empresa dele, que ele investiu a vida toda e muito dinheiro, para conquistar um melhor processo de M&A, né, e para, enfim, conquistar tudo que ele quer conquistar com aquele M&A. Então ele tem que confiar em ti. E às vezes confiança não tem a ver sobre competência. Se tu tens um baita relacionamento, sabe se relacionar e empresários confiam em ti, tu já tem um belo caminho para falar de M&A. O time técnico tu contrata, né? Então assim, tu tem que entender o que te aproxima mais do M&A. No meu caso, a minha história me aproxima mais ao M&A, né? Dos meus sócios, relacionamento aproximaram eles, por isso que eles estão aqui hoje, né? Mas tem cara que às vezes me pergunta como é que ele entra no M&A e diz, cara, o que te aproxima, entendeu? Então é isso. Em relação agora aos empresários, que é o outro lado da mesa, EBITDA alto, né? M&A é mais desafiador. Por quê? Porque o custo do dinheiro está caro e se alguém for pagar milhões por um negócio, às vezes vai se endividar um pouco para poder comprar uma empresa e essa dívida é cara, né? Então tem que fazer a conta, né? O retorno que eu vou ter com a minha compra tem que ser maior que o custo do capital que eu adquiri. Então se eu pegar, né, dinheiro para comprar uma empresa a juros X, eu tenho que fazer X mais alguma coisa para poder valer a pena. E tem ainda o coeficiente de risco, né? Quanto de risco eu estou, né, disposto a assumir. Sim, como tu falou, né? Tu tá entrando num negócio e vai mudar a cultura, vai mudar queira ou não queira, a cultura ela é muito influenciada pela direção, pelos CEOs, pelas pessoas que estão no topo, né? Exato. E assim, tirando de aprendizados, o que a gente, em resumo, né, empacotando tudo isso, pensando numa empresa que quer fazer uma futura venda, do empresário que quer fazer um exit milionário. Então a gente precisa olhar para a governança, a gente precisa olhar para EBITDA. EBITDA, perfeito. E a construção do equity do negócio. Seriam os 3 pilares. Perfeito. É isso. Perfeito. Em resumo, é isso. Perfeito. O que mais tu colocaria de importante nesse processo? Durante este processo, ter uma pessoa externa dentro das reuniões de governança. Que, claro, tu já falou... Ser um conselheiro, mentor. Exato. Né? Esse é o famoso conselheiro mesmo, né? Conselheiro / advisor. Que é o que tu falou sobre governança, que é o segundo elemento em que tu citou, eu acho. EBITDA, governança e equity, né? Na governança, ter alguém de fora para ouvir. Por quê? Porque de dentro, tu não tem noção do que acontece lá fora. Né? Tu até pode tentar falar com pessoas, tomar muito cafezinho, mas isso toma tempo. Um advisor, a função dele é ficar lá fora ouvindo o que está acontecendo em vários negócios. E trazer para dentro. Então é muito mais rápido tu ter um cara desse dentro da tua sala de reuniões, nas tuas reuniões estratégicas de crescimento para a construção do equity e para o elemento da governança, né? Porque na governança tu também constrói o equity, né? Que resulta no EBITDA. Então dá para até montar aí essa mandala. Um advisor é importante. E se a gente organizasse numa lista de prioridades, viria primeiro EBITDA ou governança? Governança primeiro, EBITDA e depois equity. Isso. Na ótica de dentro para fora, eu empresário, primeiro invisto em governança. Isso vai me dar um EBITDA mais favorável. Né? E na governança, tendo alguém de fora, me facilita entender os caminhos mais rápidos para poder chegar lá. A construção do equity é uma visão. E essa visão, às vezes, os empresários não têm. Tá, mas eu estou construindo meu negócio e isso não é o equity? Não, o equity tem a ver com posicionamento, né, se diferenciar, agregar um prêmio à tabela FIP. A FIP é uma coisa, a tua governança e o teu equity, né, olha, tua governança e o teu EBITDA, a FIP já paga. E o prêmio? Daí é a construção do equity, né? É o agregar valor, né? É agregar, em outras palavras. Exato. Eu sou um refrigerante lá na gôndola do supermercado. Qual é? O Tron, né? Legal, mas do lado tem a Coca.
né? Como é que tu vai construir o teu equity em relação à Coca? Não entendi. Pois é sobre isso, né? E pode ser que dentro do mesmo líquido, tudo é Coca, mas tu botou um Tron e a Coca e... Não, eu fiz uma parceria, eu fui pra frente da gôndola, me associei ao mercado pet, sei lá, blá, blá, blá. Cara, tu construiu uma narrativa que te diferenciou, fez as vendas aumentarem, tu construiu um equity. Mas é uma latinha de refrigerante. Mas tu pensou no equity, entendeu? Perfeito. E isso dá um prêmio adicional, porque quando for falar do teu EBITDA, olha, pra comprar a empresa do Tron, o EBITDA padrão é 8 vezes. Não é legal. Ele pediu 12. Por quê? Porque tem um prêmio aqui. Porque só ele é o refrigerante que faz isso, né? Então a Coca é um valor de empresa, né, e de marca diferente de outro refrigerante. Ela construiu um equity, não só uma empresa de refrigerante. Tem marca, tem Total. um monte de influência. Exato. Rodrigo, como que a gente te acha nas redes sociais? Legal. Rodrigo Luque no Instagram, Rodrigo Lurtenberg no LinkedIn e Rodrigo Luque, tô para iniciar um canal de YouTube para poder fornecer um pouco mais de conhecimento sobre como fazer esses passos, né? Quem quiser seguir sozinho, né? Realmente, claro que consegue, pode me seguir no YouTube para poder entender um pouco mais de como é que começa cada item desse, como tu falou, né? Governança, EBITDA, equity. Legal. E é legal, assim, eu sempre falo numa mentoria que a pessoa consegue chegar sozinha no resultado que ela quer. A diferença é que com a mentoria a gente chega muito mais rápido, né? E erra menos. Uhum. E eu acredito que o teu trabalho nessa construção de valor de uma empresa entre muito nisso. Ajudar um empresário a construir, pelo que eu entendi, né, de um modo geral, tu ajuda o empresário a construir a governança, o EBITDA e o equity para que ele consiga fazer um bom negócio no final. Sensacional, parabéns pelo trabalho, Rodrigo. E se tu tivesse uma mensagem para dizer pro Rodrigo lá de 2003? Se tu tivesse 1 minuto, imagina se tu voltar, eu vi uma pegadinha esses dias, que o cara chega, né, e ele fala, daí tem um menino sentado, daí ele chega e fala assim, oi, eu sou seu eu do futuro, você vai passar por isso, não fala com fulano e não fala com ciclano, né, ou faça isso, ou faça aquilo. Se tu tivesse a oportunidade de ir lá para 2003 e ter 1 minuto, tu tem 1 minuto para falar pro Rodrigo de 2003, que quando tava começando, o que tu falaria para ele nesse 1 minuto? A pergunta é boa, hein? E a gente não combinou a resposta aqui, né? E ele me preparou para essa pergunta. Mas me perguntaram algo similar, que é sobre erros e acertos e o que eu mudaria, né? Mas a tua é mais legal porque eu consigo falar comigo mesmo lá atrás, né? Bom, se tu tá aí o Rodrigo de 2003, o que eu vou te falar? Eu não vou te dizer nada do que vai acontecer, porque é pra tu se fuder mesmo, né? Só que ouve o teu coração e não tenha medo das decisões, mas tome, porque todas elas vão te chegar em 2025, que é onde tu estás. Muito bom. E eu até me emocionei aqui agora. Legal, essa é a ideia. Ciclos, né? Ciclos, Rodrigo, que os seus ciclos continuem crescendo, que tu possa, através dos teus ciclos, abençoar muitas pessoas e ajudar muitos negócios a crescer. A gente sabe dos desafios dos empreendedores em construir governança e entender de tudo isso, né? Muitos empresários, principalmente aqui na nossa região, não fazem ideia do que é governança. Estou começando agora a se inteirar disso. E eu, como estou ali mentorando muitos empresários, a gente sabe da necessidade, né? Muito por isso que, cara, tu tá aqui, né? Quando eu te conheci, eu pensei, cara, o Rodrigo tem muito a agregar, é um cara que eu quero botar no meu podcast quando eu startar. E muito obrigado por ter vindo, né? Deixou a tua família, né? Tem uma linda família, deixou a tua família ali em Gramado e veio aqui compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, cara, muito obrigado pela presença. Valeu pelo convite. Acendi a lareira às 5 da manhã, aí fui pro banho pra poder vir pra cá. Não, fiz a mesma coisa de hoje, a gente tinha encontro do clube, né? 6 horas da manhã também. Liguei a lareira, fiquei na sala ali, aí 7h30, acabou. 15 para as 8, eu fiquei conversando com ela em um tempo. Sim. Mas é isso aí. Rodrigo, muito obrigado, cara. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, César. E é isso, César, obrigado. Equipe, obrigado. É isso. Pessoal, gostou? Comenta aqui o que tu achou do episódio e aproveita, te inscreve no canal, compartilha. Siga a gente nas redes sociais, né? Divulga aí as redes sociais. Boa, né? Eu sempre me esqueço, cara. Segue a gente lá nas redes sociais, @o Ciclo Podcast, @Rafael Granella, @Endurance Club, que é meu clube de mentoria. E é isso. Te vejo e nos vemos em breve. Um grande abraço e até o próximo episódio.